Muito bem, começando aqui o programa Pioneiros em Destaque. Lembrando que estamos transmitindo uma live, né? Uma live aqui pela Tropical, né? Você pode acompanhar também no Face. Para falar, para ser um pouco melhor no microfone, a gente vai tirar a máscara. Nós temos hoje nosso entrevistado, o Seno Danilo Lunques, o Schwartz, popular Schwartz, que vai falar um pouco, né, da sua trajetória, da sua vinda para Quatro Pontos, sua trajetória na comunidade, né? E a gente vai pedir permissão aqui para tirar a máscara, né? Inclusive eu pedi para o Schwartz também, pode tirar porque aí sai um pouco melhor a voz. Vamos obedecer aqui o distanciamento também, né? Para devidamente estarmos protegidos. Nosso bom dia ao Seno Danilo Lunques, popular Schwartz. Depois, mais tarde, ele vai estar falando aqui sobre o porquê desse apelido que ele tem, que é mais conhecido como o Schwartz aqui de Quatro Pontos. Schwartz, bom dia, tudo bom? Bom dia. Tudo bem, tudo certinho? Tudo bem, tudo. Melhor já de saúde. Lembrando que o Schwartz teve há pouco tempo atrás, né, cirurgia de ponte safena e tal, mas está se recuperando bem, está vindo bem, né? Já está caminhando aqui pelas ruas da cidade, já faz tempo, né? E com certeza uma liderança expressiva em nosso município, né? Já foi um dos fundadores do Clube Cultural, do Clube 25 de Julho também, né? Foi presidente desses dois clubes também, além da Câmara de Vereadores, foi presidente da Câmara. Tudo isso a gente vai estar conversando aqui, né? Sobre todos esses assuntos importantes. Seno Danilo Lunques, que ano que o senhor veio para Quatro Pontes e qual foi assim o principal motivo da sua vinda? Como é que você veio? Eu vim em 1961, fim de janeiro. Eu vim com meu irmão lá, ele casou, ele foi para o Rio Grande, casou lá, e daí nós viemos para cá e trouxemos a mudança dele junto. Meu pai tinha uma caminhoneta, um Chevrolet Pavão 28. Pavão 28. Pavão 28, era. Daí nós viemos com ele ali, com meu pai, a minha mãe, e os 5 menores da família. Nós somos em 10 da família, os 5 menores vieram junto com a mudança dele. Daí viemos aqui para o Paraná. O Heriberto já veio em 59, já construiu a fábrica de camas ali em Quatro Pontos. E daí nós viemos aqui, porque o pai já queria vir em 56, 57 aqui para o Paraná, mas não ia junto, por causa que achava que era a mesma coisa que esse Mato Grosso, que antigamente ia lá, por aqueles lado lá, como é que era o nome lá? Onde é que o hospital, Colet. Daí morreu uma filha dele lá e coisa, mas não isso. Aí ficaram com medo de vir para cá, né? Estava com medo de vir para cá, porque não tinha saúde, não tinha, quer dizer, não tinha médico. Daí morreu uma filha dele lá, uma menina de 15 anos, morreu por falta de médico. E depois que ela veio para cá e coisa, ficamos 60 dias aqui em Quatro Pontos. E daí eu continuei trabalhando ali com meu irmão ali na fábrica, né? Porque eu era um técnico, fazia o laço de cama, que é feito com uma... Fábrica de camas era. Fábrica de camas, E daí eu fiz o lastro, eu era um técnico que fazia isso lá. E daí ficamos 60 dias aqui. Aí depois retornamos para Rio Grande do Sul de novo. Daí a mãe já não queria ir nem junto para casa, mas queria ficar aqui. Já queria ficar aqui. Daí queria ficar aqui. Daí retornamos para Rio Grande do Sul, daí o pai pôs a venda, o resto lá que ele tinha para vender. E daí viemos de muda também. E daí continuei trabalhando na fábrica de camas até 64. Nós fomos para Rio Grande, voltamos de novo, eu e meu irmão, levamos nosso pai para o médico, lá num especialista em Sotonjo. Teu irmão era o Heriberto? Eu e o Heriberto. Heriberto. Nós fomos lá e, inclusive, nós estávamos na estrada no tempo da Revolução, era 31 de março. 64. 64, Tempo dos militares. Tempo dos militares, e nós fomos parados umas 10 vezes mais ou menos daqui até Cerro Largo, na nossa região lá. E fomos muito bem atendidos, eles não eram covardes, nada como falam. Os caras antigos falam lá que era ditadura e coisa, não era assim não, eles atenderam nós muito bem e desejaram boa viagem, e não era bruto com nada. Atendimento bom. Daí foi muito bem lá, ficamos lá e naquela viagem o pai morreu ainda lá, inclusive, daí fiquei de novo lá 2 meses, daí vim para cima, né? Daí a mãe já estava morando aqui, né?
E daí continuei trabalhando com a mãe lá, nós tínhamos mais 4 que era menor que eu. Que idade você tinha, Schwartz? Eu tinha 16 anos naquela época. 16 anos. É. E daí eu voltei ali, trabalhei com a mãe, e a mãe então, como eu tinha serviço de dar com os pés, assim, eu vendia mais, às vezes, coisas se pudesse. Daí ela, quando terminava a matéria-prima, o arame, fazia tela e bornal de boi, essas coisas. Bornal de boi, isso é Bornal. interessante, né? É. Os botavam bornal, o que que era um bornal? Tipo um cestinho, né? Não, uma cestinha que você apanhava na boca do De boi, tela, né, da vaca que fosse. Pro boi trabalhar no meio do milho para não comer o milho, né? Dá para ele não atrapalhar e seguir em frente. É, né? isso hoje em dia essa pesada nem sabe o que que é, Não, né? não Um sabe bornal. mais que é. Bornal de boi. Hoje eles usam lá, inclusive eu estive lá esse dia lá no meu irmão, lá em Marechal Rondon. Eles estão fazendo base de flor já. Para plantar flor dentro. Interessante. É, com certeza. É, o boi, até o cavalo também, né? Era Sim. usado para passar o aradinho no meio do milho, né? O da mandioca. Aí usava o bornal para o boi não ficar pastando, senão ele comia todo o milho, né? É. Daí eu fiquei trabalhando, era obrigado a trabalhar, porque a mamãe não tinha onde, que não tinha outros. Tinha bem, sim, tinha. Não é que faltou assim o dinheiro e coisa, né? Mas daí eu trabalhei 4 anos e eu estava enjoado lá, a gente podia vender mais, eu trabalhava já naquela época, eu trabalhava 11, 12 horas por dia, 13. E daí eu fiz a proposta para a mãe, olha, eu vou começar, eu queria produzir mais de coisa, mas eu quero ver se a senhora não me aluga a fábrica, eu pago, tá tanto sim de lucro a fábrica por mês e coisa. Esse dinheiro eu vou passar para a senhora todo fim de mês. Vou passar para você. Ela falou, mas se for meio certinho, daí fizemos. Daí comecei, daí peguei o comando e comecei a comprar arame direto. Antes do tempo eu ia até com o Pedro Balancífer, o comerciante aqui. Eu ia junto com a Cascavel para ele comprar arame lá. Comprava 200 kg de arame lá e isso não dava para uma semana, né? Pedro Balancífer, olha só, o Pedro Balancífer tinha uma Kombi, né? Tinha uma Kombi, 59. 59. É. E o que o Pedro Balancífer ia fazer para Cascavel? Cascavel ia fazer compra, assim, tinha umas mercadorias que ele usava ali no policho e... Levava ovos. Levava galinha e ovos. Galinha, ovo. E nós descarregava num lugar lá em Cascavel, uma churrascaria, Cantina Itália chamava-se. Cantina Itália, olha ali só. na Baixada, na entrada de Cascavel, na Avenida Brasil. Isso foi na época de 65, já nessa 66, 67, nós ia praticamente toda semana a Cascavel, né? Daí o velho Pedro sempre queria que fosse junto, ele queria companhia e assim mesmo eu precisava ajudar ele. Ajudar na gasolina, né? Lógico. Tá certo. Mas daí trouxe, ali eu fiz um pé de meia lá em questão de pouco tempo. Eu produzi e trabalhei mais ainda. Que dava graça de trabalhar, você ia para o interior, você quer dizer interior, eu fazia praça ali, Sarandi, Vila Nova, Candeias, Escada, daí outro lado ia para Margarida, Pato, Entre Rios, e o serviço cada vez aumentava, né? E daí foi, na época de 68, quando eu comecei, né, quando eu tive os 4 anos com a mãe, né, daí 68, daí eu tive que registrar a firma, né? E daí eu tive que ir para Rio Grande de novo, novamente, me emancipar, porque eu era de menor ainda. Estava com 20 anos. Para abrir a empresa. Para abrir a empresa, eu precisava lá uma liberação do militar, né? E de maior era só os 21 anos. 21 anos era de maior aquela vez, não é que nem hoje, é 18, né? Verdade. E daí fui lá, daí tinha mais uma curiosidade, quando eu voltei de lá, eu vim por Missala com a empresa Rainha do Sertão, e daí eu cheguei em Rondon, parecia que entrava no céu, de tanto iluminação que tinha lá, e daí tinha ligado a luz da Copel aquele dia. Opa, chegou a luz da Copel. Isso muita gente não sabe, foi em 68, em agosto. Em 68, olha só. É. E naquilo então... Mas antes disso tinha energia que vinha aí do Iguaçu, né? Sim, antes tinha da energia represa. do Iguaçu, que ainda tinha essa metade, meio-dia de tarde, tinha aqui Rondon. E de manhã tinha Sarandi e Vila Nova, né? E de noite, se alguém trabalhava de noite, cortava até a luz, né? Porque a luz era fraca. Só para iluminação. Só iluminação pública quase não tinha, né? De tanta falta de luz que tinha, né?
E essa avenida aqui era tudo estrada de chão, né? Estrada de chão, tudo era chão. Daqui a Cascavel, estrada de chão. Aqui a Cascavel, estrada de chão. O primeiro asfalto ligou o Toledo a Cascavel foi em 75. Né? E aqui ligou em 78. 78, eu trabalhei no asfalto aqui, ali na pedreira ali. Eu tinha 2 caçambas trabalhando ali. Eu sei que a inauguração era, o governador chegou. Ele desfilou pela avenida aqui, o palanque era em frente ao Verno Ivo Lambo. O Verno Ivo Lambo era vereador na época. E daí lá foi feita, o governador caminhou pela avenida aqui. Quem era o governador? Jaime Carneiro Júnior. O Jaime Carneiro Júnior. É. Olha, que legal. Mas isso era uma alegria aquela vez. Daí a oposição aquela vez criticava que Rondon não tinha asfalto, porque primeiro foi feito asfalto de Toledo a Palotina, depois foi feito de Vila Nova, do trio de Vila Nova para Marechal Rondon. Daí eles criticavam que Rondon só tinha 14 km de asfalto, mais não tinha, né? Não, eles só contaram do Iguaçu para cá, né? Da divisa do Rondon com Toledo, né? Mas, na verdade, aquela vez depois foi os 10 distritos que tinha asfalto em Rondon. Tinha 10 distritos na época já. Mas era muito divertido trabalhar, sabe? Dava graça, você ia fazer entrega no interior, os caras te pagavam, já pedia de novo, já deixava paga adiantado e dava vontade de trabalhar, sabe? Com certeza. Nós estamos... Sim? Então, na verdade, eu fiz um pé de meia em questão de 4, 5 anos, eu fiz um pé de meia. Eu, inclusive, consegui construir a minha indústria, comprei lote, construí indústria, comprei um carro, inclusive um carro novo, como uma Kombi picape nova. Kombi picape? Kombi picape nova, comprei no Divina von Borstel lá. E construí a minha casa, quando casei era minha, era paga e estava tudo dentro. Naqueles tempos, tudo que a pessoa tinha vontade de trabalhar e trabalhava, tudo dava dinheiro, tudo o pessoal progredia, né? Tinha progresso. Isso tinha, daí eles sempre falam que é tempo da ditadura, mas foi o Brasil que cresceu mais, foi naquela época, né? Que eles chamavam de ditadura, né? Que era o tempo do regime militar, né? Na tua opinião, foi um período bom para o interior, aqui para os municípios pequenos, para o que estava começando, né? Em 64? Sim. 64 até 85, se não me engano. Até 85 estava bom. Depois que daí mudou, né? O governo e coisa, né? Mas, na verdade, não dava para se queixar. Quem se queixava ali, quem trabalhava, tinha para ir para frente, né? Naquele tempo o combustível era barato, os adubos, os insumos para agricultura o adubo era subsidiado? Na verdade, adubo nem existia. Em 69, me lembro quando começou a legalizar aquela terra ali da Lupi, lá de Toledo, Cascavel ali, o Valdemiro Bacas era o cartorário aqui, a própria situação dele, tiraram o cartório dos políticos, e ele foi lá vendedor da terra lá. Exato, meu pai inclusive comprou terra com ele lá. Então, e daí ele queria que ele sabia que o mês ganhava dinheiro, que nós podíamos comprar terra, ele veio insistir. E daí ele veio enchendo todo dia, antes da noite nós se encontrava tomando um aperitivo e coisa, e conversando e coisa. E ele oferecendo as terras lá, uma colônia custava 2.500 mil, com 500 entradas, 500 cada meio ano, uma colônia. Foi na época que eu comprei a Kombi, que eu paguei 15 mil. Vamos comparar, naquele tempo uma Kombi valia quanto? 15 mil? 15 mil. E uma colônia de terra lá na Lupi? 2,5. Dava 6 colônias de terra. Uma Kombi dava 6 colônias de terra. Sim, e financei a Kombi para 18 meses, ele tinha 2 anos para pagar a terra. O pessoal não tinha interesse em comprar as terras lá. Daí até que um dia o Minx pegou ele, o Valdemiro era assim, meio cabeçudo, teimoso também. Mas ele era gente boa, assim, ele queria ajudar nós para lá e para cá. Ele tinha uma visão, né? Ele tinha uma visão e coisa. Até que um dia o Minx pegou ele e olha, seu Valdemiro, tu quer ser nosso amigo, quer vender aquela porcaria lá, que não dá milho de mandioca? Ele falou. Era Samambaia e Taquara, né? E era fácil de mecanizar. O Lúcio Seidel, daquela vez ele tinha o começo da esteira. Exato. Ele estava com 7 esteiras, eu era muito amigo dele. Ele falou, Schwartz, compra a terra, eu vou te mecanizar, vou te entregar em 5 anos, me deixa plantar 5 anos que eu entrego ela pronta.
E não foi na Não dele. teve eu coragem. falei, pô, eu ganho com a minha fabriquetinha, né, ganha mais que 5 linhas de terra. Naquela época eu ganhava 3 contos por mês, de tanto dinheiro a gente ganhava, né? Mas trabalhado, né? Foi Tem trabalhado. que trabalhar, né? Sim. Naquele tempo não existia essas leis trabalhistas também, né? Não tinha não. Eu tinha uma época eu trabalhava em 3 lugares, depois em 72, 73, eu tinha a fábrica de camas e a serraria e tinha aquela fábrica de carceria ali em cima, né? Que Três empresas. 3 empresas, trabalhava em três lugares. Eu tinha 28 funcionários na época. Puxa, E fazia 2 carrocerias grandes por semana. fábrica de carrocerias. Fábrica de carroceria, daí o quebrado também fazia, a mesma quantia, até mais ainda. E não dava para se queixar, né? Na verdade eu fiquei quase em 78, me deu às vezes um treco assim que eu achava que ficava meio louco, né? De tanto, né, de administrar e controlar tudo, né? Muito trabalho. Muito bem, sendo Danilo Lunques, popular Schwartz. Como é que surgiu esse apelido Schwartz? Meu apelido Schwartz, ele veio já lá do Rio Grande. Naquela época eu era um piá de 8 anos, eu já fazia cerca de tela para Cerca. cerca, E daí o óleo bom era muito caro para usar, daí era obrigado. Usava óleo queimado. Óleo queimado, né? E passava no arame e... passava no arame, passava no rosto e coisa, e a roupa... Ficava preto. A roupa só trocava 2 vezes por semana. Na época, né? Roupa de trabalho, hein? E daí me chamava de preto também. Aí o teu filho também tem apelido de nego, né? É. Mas Pegou... é Schwartz e o nego. Sim. Mas era muito divertido na época. Muito bem, Schwartz, vamos falar, posso chamar de Schwartz? Não tem problema? Todo mundo chama, né? Muito bem, olha, o Clube Cultural, como é que surgiu o Clube Cultural? Você, inclusive, foi pouco antes da sua vinda para cá, né? Sim. Deixa eu ver a data aqui, setembro de 1954 surgiu, né, a primeira reunião para formar o Clube Cultural. Inclusive, quero agradecer ao Schwartz, aqui os documentos, a primeira ata, né? Primeira ata do Clube Cultural, né? E olha quem estava presente nessa ata. Olha, isso aqui é histórico, né? Isso aqui faz parte da história de Quatro Pontos. Sim. Seu Valdir quer fazer uma pergunta. Isso, temos aqui alguém que quer fazer uma pergunta aqui no ar, aí, é o Valdir Marcha. Alô, Valdir, bom dia, tudo bom? Bom dia, Afonso, bom dia, Seno, tudo bem com vocês? Tudo. Eu tenho uma dúvida ali, onde era o 25 de julho, lá tinha o bar do Arthur Nitz, e lá também tinha uma cancha de bocha. Não sei se o Seno sabe, se tinha bolão também ou era só cancha de bocha? Não, tinha bolão antigamente, quando era o salão era do Arthur Nitz, né? Depois foi arrancado o bolão e ele foi feito um dormitório e nos fundos tinha uma cancha de bocha, mas as planchas eu acho que estão hoje ainda lá embaixo, lá o concreto, né? E coisa. Mas o bolão foi arrancado aquela vez, quando nós compramos o clube, né? Nós compramos o clube, né? Daí o Arthur separou o restaurante dele e o dormitório, né? Certo. Ficou ali a cancha de bocha, então estava ali. Então essa cancha de bocha foi destruída agora faz o quê? Uns 5, 6 anos. Ali sem. Então o bolão também tinha lá, né? Tinha o bolão, sim. Antigamente era o primeiro bolão que tinha aqui em Quatro Pontos, era ali. Ele funcionava junto com o salão, tinha uma varanda fora e tinha aquela construção lá, porque o salão não tinha. Sim. E daí depois nós compramos o clube e daí separamos, né? Daí da história do clube, né? Nós compramos ali quando tinha a assembleia, dia 25 de julho, o nome do clube. O Arthur Nitz chegou para o meu lado, como eu trabalhava muito com ele, eu considerava ele também como meu pai, como eu não tinha pai, né? Certo. E daí ele falou, olha, se tu sumir a presidência, ele confiava muito em mim, eu vou te vender o clube para pagar em 2 anos. Certo. E daí, isso era antes da Assembleia, de 25 de julho, né? Certo. Daí ele falou, daí tem o QUERP, dia 15 de agosto, que era sempre, antigamente que era feriado, que hoje também de novo é feriado, né? E daí ele falou, eu vou te dar esse baile para fazer, que um baile dava R$1.000 de lucro aquela vez. E daí fizemos o baile, deu 1.200, já tinha 200 pila em caixa. Porque antes disso só tinha o estatuto e 5 pila em dinheiro na caixa.
Não tinha É, um a minha- copo que era do clube. A minha dúvida era se realmente tinha bolão lá, né? Sim, não, esse era o primeiro bolão, ele foi feito na época de 58, já no tempo do Hugo Friedrich, aquela vez. Aham, eu lembro. Sim. Tá bom, Schwartz, muito obrigado, parabéns pela entrevista aí. Tá. Obrigado, hein, Afonso? Isso, valeu, Obrigado, Valdir. Valdir. Obrigado pela participação aí. Valdir Marshall também participando. E ó, o pessoal pode participar, né? Quem tem. Primeiro entrevistado, seu Valdir. Na verdade, o Valdir foi o primeiro entrevistado, começou aqui os nossos programas, né, como um dos primeiros contadores e até hoje na atividade, mais quase 50 anos já na atividade, né, 40 e poucos anos de atividade da contabilidade. Shots voltando ao clube 25 de julho. Quem construiu o clube 25 de julho? Quem construiu foi o Hugo Friedrich. Hugo Friedrich. Hugo Friedrich. Nazário foi convidado para vir aqui. Inclusive o Nazário vai ser o nosso próximo entrevistado, né, da família Friedrich, Sim. família pioneira aqui de Quatro Pontos também, né? Eu acho que ele consta até no estatuto ali do Do cultural. também. Consta, sim. Daqui a pouco vamos ler aí todos que estavam presentes nessa reunião de formação do Clube Cultural. As reuniões do Clube Cultural, as atividades, era no começo lá no 25 de julho, não tinha o clube. cultural, sim, ele o cultural fazia sede naquele clube lá até 69. Em 69 o cultural terminou a sede dele lá. Construiu lá. Mas não estava nem pronto tudo ainda, mas foi lá, foi inaugurado. Naquela época eu sei que a minha esposa eu era solteiro, né, ela era candidata a rainha. E daí A Edith foi candidata a rainha do cultural. Cultural, é. E daí o primeiro baile foi realizado lá quando ela foi coroada como rainha, né? E eu sei que fiz uma campanha para ela e coisa, né? Ela juntou um bom dinheiro aquela vez para o clube não tinha dinheiro para construir. Naquele tempo vendia voto, né? Vendia voto, sim. Cada voto era R$1, né? Cada voto. Ela fez 5 mil reais, que nem hoje, né? Caramba. E as princesas, uma fez 2 mil e pouco e a outra fez nem 1.000 e pouco, né? Arrecadava um bom dinheiro. Deu um bom dinheiro para o cultural que ele estava sem números também. Isso, estava sem dinheiro. Tu lembra quem que eram as outras candidatas? As outras candidatas eram a Nilva Engelmann e a outra era a Classi Wagner, que era minha prima. Inclusive ela hoje já é falecida também. Olha só. Muito bem, vamos ver essa ata aqui do Cultural, né? A primeira ata do Cultural. E ela tinha personalidades importantes presentes nessa reunião. Vamos ler aqui, né? Cópia da ata fundação do Clube Cultural. Em sua íntegra aqui, ó, está na íntegra aqui, né? É original, isso aqui é cópia do original, né? Uhum. Aos 3 dias do mês de setembro do ano de 1954, no salão de refeições do hotel, aqui é o hotel do Benno Schmidt. Naquela época era do Raimundo Jacobs, antigamente. Do Jacobs. Nesse distrito de Quatro Pontos, às 21 horas, reuniram-se abaixo assinados, né? Está aí o nome das pessoas, com o fim de fundar um clube social em Quatro Pontes, ficando aclamado como uma diretoria provisória, composta pelos senhores Rubens Stresser. Rubens Stresser era um agrônomo, né, da Maripá. Uhum. Inclusive, ele era responsável por um campo experimental, onde se experimentava de tudo, né? Frutas, verduras, plantas, né, milho, as variedades, tudo. Era um verdadeiro campo experimental, como hoje tem os dias de campo, né, da Copagril, tem o show rural em Cascavel. A Maripá, né, fez um campo experimental para ver o que podia se produzir. Até tinha abelha lá, tinha enxames de abelha, que eles tinham também, caixas de abelhas, para saber se dava para fazer mel aqui também então tinha de tudo, porco, né, era um campo experimental. Rubens Stresser, só para assim, acrescentar quem era Rubens Stresser, né, ele ficou como sendo o diretor dessa diretoria, né? Eduardo Decker, lembra do Eduardo Decker? O seu Decker, Lauro Eckstein, Willy Malman, também. Conheço tudo. Todos já falecendo, José Lang, Ricardo Latwich, e todos esses foram então constituídos para tratarem o referido clube, né? Para tratarem dos assuntos do clube, né? Formação, né? Uma vez concluído o projeto desses estatutos, né? Essa equipe fez o estatuto, né? Uhum. Concluído o projeto dos estatutos, foram aprovados, né, o mesmo, convocaram uma Assembleia Geral para aprovação dos mesmos e também a eleição da primeira diretoria efetiva, estando presente o senhor... tem um telefone tocando, acho que é o que está filmando aqui, né? Estando presentes, né, o senhor Willy Bart,
Inclusive, O Vilibardo estava era presente diretor da Maripá. Maripá. Acho que foi inclusive prefeito de Toledo mais tarde, né? Inclusive Vilibardo, diretor da Maripá, prontificou-se em fazer uma doação de 3 lotes, né? Foi doar 3 lotes urbanos e mais 40 dúzia de tábua para a construção da sede social do clube. Foi usado essas tábuas na construção? É que eu saiba, provavelmente, né? Estando o senhor Hugo Friedrich interessado no arrendamento da futura sede do clube social e a diretoria provisória autorizada a entrar em entendimento com o referido senhor Friedrich, né, acerca desse assunto. E nada mais havendo a tratar, na presente reunião ficou a mesma encerrada, da qual eu, secretário, lavrei, o Rubens Stresser, inclusive, lavrou essa ata. Rubens Stresser, que mais tarde, faz uns 5, 6 anos, eu inclusive entrevistei ele ainda, né? Hoje ele já é falecido, né? E quem estava presente nessa reunião? O próprio Vilibardo, José Ricardo Stenzel, que era subprefeito aqui de Quatro Pontes, né? Roberto Gentz, Jacob Limberger, Guilherme Tonelli, seu Tonelli, né? Aloysio Brits, Lauro Eckstein, Willy Malman, José Finkler, Lauro Seidel, Antônio Unfried, também Alcido Ludwig, Eduardo Decker, Lauro Lang, Zinho Gentz, Lauro Pírios, também João Albino Lil, já falecido. Eu acho que a maioria desses aqui já estão falecidos, né? Arno Nicolau Lang, seu Arno, né? Arthur Bogorni, Albano Hoff, Inácio Clau, José Kist, Seno José Lang, Zacarias Franzner, meu pai também estava lá. Osvino Alfredo Ioner, Guilherme Anschau, Edvino Bosenbecker, Carlos Sauer, Reinaldo Jacobi, João Aloysio Konzen, Germano Paulo Ludwig, Afonso João Finkler e José Lindolfo Kist e João Fernando Keffer. Então esses participaram da primeira reunião para a formação do Clube Cultural. Olha que história, está aqui na minha mão, cópia do original. Inclusive tem a cópia do estatuto aqui que eles depois fizeram, né? E foi registrado em Curitiba, eu estava vendo aqui num cartório lá de Curitiba, foi registrado o estatuto do Clube Social Cultural Quatro Pontes. Schwartz, vamos falar mais um pouco aqui. Você depois, mais tarde, você foi, Quatro Pontes se emancipou, virou município e tal, né? E teve aquela comissão, né, que fez a emancipação, né, formada pelo Valdir Marshall, Paulo Brandt, Marx Vicker, o Heitor Seidel e o Nilton Lang, né, que foram os 5 para formar o município, né, criar um novo município. Depois, mais tarde, você foi candidato a vereador também na primeira legislatura já, quando Quatro Pontes virou município. Isso. E depois, mais tarde, você foi presidente da Câmara, na outra legislatura mais para frente, né? Que ano que foi isso? Eu fui presidente da Câmara foi em 99 e 2000. 99 e 2000. No segundo mandato, né? Primeiro mandato era o Max do 97 e 98 e 99 e 2000 era eu. Na mesma legislatura. E daí foi construída a Câmara de Vereadores, a sede da Câmara de Vereadores. Na verdade, quem deu o primeiro lance que deu o primeiro pontapé na construção da Câmara foi eu fiz o requerimento naquela vez e conversei com o prefeito e coisa lá. Ele me pediu para fazer um requerimento e pedir se os vereadores aprovaram, nós ia construir a Câmara e nós realmente fizemos assim, né? E na verdade foi fim de 99, né, quando eu era presidente já. E essa Câmara era para ser terminada até o prazo deles que nem fim do ano 2000, né? E, na verdade, não deu bem certo, né? Atrasou um pouco por causa da construtora, né? Mas não por falta de dinheiro, falta alguma coisa, né? Não. A construtora deu um pouquinho... Atrasou a obra. Daí fui só inaugurada em 2000, em junho. Daí, na época, o presidente era o Salésio Lang. Na época do presidente Salésio Lang. E antes disso, as sessões da Câmara eram aonde? Era ali na CNC velha, na escola ali em cima. Onde é que hoje é a polícia, né? Onde hoje é o destacamento da polícia. E a aviação e obras está lá, na garagem lá. Isso. Então ali funcionava a Câmara de Vereadores. Então, daquela vez não tinha como mais lá, praticamente, porque a rodovia passava aqui, o movimento tudo passava aqui. Muito barulho lá, né? Rondon, a Toledo, passava tudo aqui pela avenida, né? Tinha horas que precisava parar a sessão, às vezes de tanto barulho que tinha, né?
Isso não era lugar para uma câmara. Não era bom, né? o ambiente não era bom. Na rua, praticamente. Muito bem, estamos conversando com o Seno Danilo Lunques, o popular Schwartz, né? E temos o apoio todo especial das empresas parceiras aqui, né? A Arte Sérgio, inclusive temos um troféuzinho que a gente vai entregar aqui depois no final, né? Confeccionado pela Arte Sérgio, nosso amigo o Dair Sérgio Souza, né? Que faz um belíssimo trabalho aqui, um troféuzinho que cada um que vem aqui, né, está recebendo esse troféu, né? De entrevistado, pioneiros em destaque. A gente tem aqui o apoio todo especial também do Martim Waschburger, da Ferragens Quatro Pontes, né? Também, deixa eu ver quem mais aqui, The Inox, nosso amigo Márcio Adams, apoiando aqui o programa também. Casa do Vidro, nosso amigo Valdir, também apoiando. Arte Sérgio, né? O próprio Sérgio também apoiando aqui. E Pastel e Cia, também no apoio aqui do nosso programa Pioneiros em Destaque, né? A gente agradece as empresas que são parceiras. Schwartz, você teria algo mais a acrescentar aqui, assim que você julga interessante, importante nessa sua entrevista aqui, como um dos pioneiros em destaque? Só lembrando, né, Schwartz, o seguinte, muita pessoa fala, não, mas o fulano não veio morar aqui no início, né? Claro, no início, de 50 até 60, vamos supor assim, né? Poucos ainda estão entre nós, né? A gente vai tentar entrevistar os que ainda estão por aí, que estão dispostos, né, a virem até aqui, né? Apesar da pandemia e tal, né? A gente está trazendo os que são menos risco e tal, e obedecendo todo o protocolo. A gente está usando máscara, né? E depois tiramos a máscara para poder falar melhor e mantendo aqui um certo distanciamento. Schwartz, algo mais que você gostaria de acrescentar? Na verdade, a gente não... Desde que eu era solteiro ainda, assumi o 25 de julho, né? Como eu falei, né? Aquela vez que eu fui presidente, né? E depois, na confiança, que compramos ele por causa do Arthur Nitz, que eu não deixo de citar o nome dele, porque ele era considerado meu pai, que ele sempre, quando precisava um dinheiro, alguma coisa, um prazo curto, ele pegava e emprestava. Outro que era meu pai, sempre considerado, era o José Pletsch. O Juca. O Juca Pletsch, que também trabalhava com ele, às vezes, em fim de semana, ou de noite, às vezes. Ajudava, né, no bolão. No bolão. Mas nos dois lugares eu sempre tinha um outro lugar para fazer fora de hora, né? E daí, às vezes, ele ia fazer um passeio também, eu cuidava dele lá. Então, não posso me queixar. E como a gente estava sem pais, e na flor da idade, né? Aquela vez, né? Eu estava com 16 anos quando o pai faleceu. Mas daí, a gente não pode se queixar da vida, a gente não é que está assim, tá tão bem, mas também não falta nada, né? Até hoje eu nunca passei fome, nada aí. Sempre trabalhou, né? Sempre trabalhei também. Eu hoje não posso fazer mais grandes coisas porque a minha estrutura não serve mais desse jeito. Não posso fazer força mais, né? Você está com que idade hoje, Schwartz? Estou com 72, vou fazer 73 agora em abril. Muito bem. Mas acho que era isso, né? Daí, a respeito, se for da Câmara e coisa, não pode se queixar, porque depois que assumi a presidência, o município começou a deslanchar. Antes disso, as coisas não iam, às vezes travava. O prefeito, quando não tem a maioria na Câmara e a Câmara não ajuda, o prefeito também não desenvolve. A Câmara e a Prefeitura têm que trabalhar juntos, senão o município para. Com certeza. Isso aconteceu no meu primeiro tempo. Depois, quando eu assumi a presidência ali, a gente sempre tratava de dar certas coisas, né? Para o prefeito poder fazer alguma coisa, né? A Câmara tem que aprovar, né? Tem que haver um entendimento, né? Tem que ter entendimentos, né? E se tu não trabalha junto, o prefeito que faz, se não tem a maioria na Câmara, não precisa ter a maioria, mas o vereador tem que ser consciente que ele, quando ele quer fazer uma coisa, ele não pode votar contra, né? Daí isso trava o município, né? Isso é um troço que eu não topava, sabe? Por isso que mais eu ainda assumi a presidência aquela vez. E, na verdade, foi me oferecerem lá e custou um pouco, né? Mas deu certo no final. Muito bem, a gente conversou assim com o Seno Danilo Lunques, que já foi presidente de clube, trabalhou também em diretorias de escola, igreja, sempre teve presente. Escola, igreja e que mais? Eu fui
2 vezes presidente do clube, 2 vezes no Cultural, 2 vezes no 25, 2 vezes tesoureiro também lá no Cultural e 2 vezes aqui no 25 também. Falando em 25 de julho, lembrei agora, por exemplo, o 25 de julho e o Cultural, eles, cada um tinha um baile, praticamente tinha um mês um e outro mês outro, né? E tinha os bailes de Kerp. Nós tinha 2 bailes por mês. 2 bailes por mês em 4 pontos. Eles faziam praticamente e nós um. E daí nós fazíamos às vezes um matiné no meio ainda, né? E todos davam bem. O matiné tu largava, nem não anunciava na rádio. O baile você anunciava aquela vez, começava segunda, o baile era sábado. Primeiro tempo até era em domingo os bailes, né? Não era em sábado. Tinha baile em domingo, Só em domingo. Tinha não, era só em domingo que tinha, né? Sábado era proibido, porque sim, daí uma vez o pessoal tinha que ir na missa outro dia cedo, né? Daí começaram a fazer missa. baile em sábado ali, veio o presidente da igreja lá reclamar ali no salão ali que não podia fazer baile em sábado. Mas era assim, né? Claro, mas daí na rádio a tua despesa que você tinha na imprensa era 5, 6 avisos, anúncio de baile. Aí vinha o pessoal de Toledo, era tudo show aí naquela época. Daí o matiné tu largava uns foguetes, depois meio-dia, domingo, pelas 1h30, 2 horas, 3 horas o salão estava cheio. Quais eram as principais bandas naquele tempo que tocavam os bailes, os matinés? Você lembra aí, né? O baile, naquela vez já tinha os Vikings, né? Mais que era o principal, final, né? Sim. Walter Basso. Walter Basso, e depois a matiné era umas duplas ali, tinha um Ludwig ali que era... Aí sempre trocava também, né? Aí tinha o Fernando Purgat, ele tocava aquela época. Sol de Verão. Sim. Eram os mercenários, era do Ludwig, né? Do Kurt Hoff. E o Ludwig, o Canísio Davis. Eram os músicos, né? Assim era no esporte, né? O Esporte Clube Brasil. Lá tinha alambrado, tinha arquibancada, tinha cabine de som, de rádio, a difusora transmitia o jogo lá. Dirceu da Cruz Viana e o Almir. O Dilo Almir. O Dilo Almir. Que você fala. Diz que saíram uma vez corrido daqui, é verdade? Um rolo era mais ou menos certo por jogo. Um rolo por jogo. Mas que chegava a dar 1000 pessoas ali no campo, dava. Né? Aquela época, isso há 40 anos atrás, né? 50. É verdade. E o Cleides Anderson que foi um dos grandes incentivadores, né, do esporte, né? Liseu Tonelli, Lauro Lang, seu Eckstein. Lauro Eckstein, ele falava do filho dele, né? Do Sônia, né? Sônia, o Delson, né? Jogava muita bola, né? E o Lauro Eckstein, ele fazia questão, ele tinha bastante funcionário, tinha uns 60 funcionários. Ele vinha com o caminhão lá, trazia os funcionários dele. Ele contratava, funcionário dele para contratar era o seguinte, tinha que ser bom de bola, né? Sim. E até quando tinha um jogo de fora, ele pegava os funcionários dele, carregava, enchia de caminhão lá dos funcionários dele e ia nos jogos, né, em 3 passos, ia lá. Levava sempre o caminhão, né? Sim. Muito bem, Senna Danilo Lucas, já conversamos 40 minutos, né? Então, passou do tempo. E poderíamos conversar até mais ainda, né? Com certeza, assunto interessante, tem bastante assunto, né? E esse programa, inclusive, ele enriquece um pouco a nossa cidade com assunto, né? Aí o pessoal tem assunto para falar, né? Claro. Semana inteira, né? Mas durante a semana eu também, quando que tu vai dar a entrevista? Todo mundo me pedia essa. Verdade, né? Muito bem. Valeu. A gente agradece. E vamos fazer a entrega aqui, Diego. Pela oportunidade, Afonso também. A hora que me precisar, a gente dá as ordens. Vamos fazer a entrega do pequeno troféu, né? Uma lembrança que foi confeccionado pelo Odair Souza Sérgio, né? Odair Sérgio. É o Odair Sérgio que confeccionou esse troféu, que será entregue a todos os nossos entrevistados. A gente agradece o Odair, né? Pela entrega, e a gente vai estar entregando aqui para o Senno Danilo Lucas, né? Esse troféu que vai ficar lá na estante, né? Como uma lembrança, né? Dessa transmissão aqui ao vivo, com live também, o Diego tirando uma foto, né? Para postar aí nas redes sociais. Senno Danilo Lucas, nosso muito obrigado pela sua vinda aqui, que prontamente atendeu o nosso convite. E o próximo entrevistado, Diego, já temos o próximo entrevistado? O Nazário pode responder. Então, estamos aguardando a resposta do Nazário. Também tinha antes ainda um primeiro que seria o seu Teodoro Freitag. E ele parece estar um pouco doente naquele dia, e o filho dele, o Hilton Freitag, me ligou e falou que ele não iria vir naquele primeiro sábado. Aí chegou aqui o Martim, né?
o Martin Waschburger, chegou aqui também, né? Então a gente aguarda, vamos conversar essa semana com o Nazário e também com o seu Teodoro Freita, que chegou em 51 aqui em Quatro Pontes, né? Então, com certeza, tem muita história para contar. Grande abraço, sendo Danilo Lucas, seus familiares. Obrigado pela oportunidade. Se precisar da gente, a gente está às ordens. Seus familiares também, mandar um abraço para toda a família lá que estão lá na nossa sintonia também.